pessoal do 8º ano, tudo bom com vocês? Vamos agora a mais uma correção das nossas atividades. E hoje nós faremos a correção do bloco de atividades número 15, né? E nesse bloco trago um conteúdo novo para vocês, lembrando que é um conteúdo que está relacionado à geopolítica. Nós estudamos anteriormente o que é geopolítica, né? Quais são as estratégias adotadas por um país, né, para fortalecer aí a sua geopolítica, e hoje nós vamos estudar sobre uma dessas estratégias, que foi a criação do BRICS. Então vamos, a partir da leitura desse texto aí, aprender o que significa essa sigla, BRICS, né? Então vamos lá. BRICS é uma sigla que se refere a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que se destacam no cenário mundial pelo rápido crescimento de suas economias em desenvolvimento. O acrônico foi cunhado e proeminentemente usado pelo economista Jim O'Neill, chefe de pesquisa em economia global do grupo financeiro Goldman Sachs, em 2001. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, estes países não compõem um bloco econômico, apenas compartilham de uma situação econômica com índices de desenvolvimento e situações econômicas parecidas. Em dezembro de 2010, a BRICS convidou formalmente a África do Sul a se unir ao grupo. O convite foi feito por Yang Jiechi, que ocupa a presidência relatória do grupo, e a sigla ganhou um S para a África do Sul. Então era BRIC e ficou BRICS, devido à África do Sul ter entrado no grupo. Então, pessoal, o BRICS é um pouquinho diferente do bloco econômico, apesar que bloco econômico nós ainda não estudamos, vamos estudar futuramente. Mas os blocos econômicos é uma associação criada entre os países, né, adotando aí estratégias de importação e exportação entre si, né, para estar fortalecendo aí a sua visão acerca do mundo, né, a sua potência, né, acerca do restante dos países, né, e principalmente a criação de um bloco econômico. O principal objetivo é crescer economicamente. Já o BRICS, não, né, esses países eles não têm aliança formal entre si. Eles partilham apenas de uma situação econômica parecida, que são países subdesenvolvidos que estão se industrializando e apresentando um desenvolvimento muito grande, um desenvolvimento econômico, né? E como esses países têm essa característica em comum, eles então se juntaram e formaram o BRICS para discutir justamente assuntos relacionados a esse crescimento, né? Ver o que deu certo de um país que pode ser usado em outro, né? Estar criando aí como se fossem países a seguir, né? Países exemplos, países que estarão se comunicando entre si para assim compartilhar aquilo que deu certo, aquilo que pode ser aproveitado em outros países. Então vamos lá, na realização agora das atividades. Ainda sobre a BRICS, leia a reportagem. Aí foi um N a mais, né? É BRICS, não é BRINCS, tá? Como o Banco do BRICS altera a geopolítica financeira. A instituição criada em julho de 2004 pelas nações que integram os grupos de emergentes Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul pretende financiar os primeiros projetos de desenvolvimento sustentável em países pobres já a partir do ano que vem. O acordo para a criação do Banco de Fomento a Investimentos Públicos entrou em vigor no dia 3 de julho de 2015. O banco terá sede em Xangai, na China, e será presidido durante um primeiro mandato de 5 anos pelo indiano K.V. Kamath. O capital inicial é de 50 bilhões de dólares, somado ao Fundo de Resgate Financeiro, arranja o contingente de reservas no valor de 100 bilhões de dólares. Os líderes do BRICS definem os detalhes de funcionamento da instituição nesta quarta-feira durante a cúpula. No bloco passado, nós estudamos aí várias ações geopolíticas, né? Ações que um território adquire para estar defendendo, né, o seu território, a sua economia, né, para estar se destacando entre outros. Então, um bom exemplo aí de uma ação geopolítica é essa ação aí imposta pelo BRICS, né, por esses países que vão aí se juntar
né? E através de capital, através de dinheiro, auxiliar aí outros países. Então, é uma ação aí geopolítica, é uma ação pensando no seu território e em outros territórios, uma ação pensando justamente em fortalecer o seu território. Então, é uma ação geopolítica. Na questão número 1, na primeira aí, o que é BRICS? Tira esse N daí, tá? Esses N's, eles foram aí pelo corretor, né? Mas é BRICS. A forma correta de escrever é assim, ok? E não assim. Perdoem aí o erro. Então, essa resposta, ela tá lá no texto, né? BRICS é uma sílaba que se refere a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que se destacaram no cenário mundial pelo rápido crescimento de suas economias em desenvolvimento, ok? Então, essa é a resposta da questão número 1. Questão número 2. Quais são os países que fazem parte da BRICS? E também está aí no primeiro parágrafo, né? Na verdade, na questão número 1, vocês podem se colocar só. São países que se destacam no cenário mundial pelo rápido crescimento de suas economias em desenvolvimento, ok? E no número 2, vocês colocam aí o nome dos países. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ok? Na questão número 3, quem foi o último país a entrar na BRICS, a entregar a BRICS, né? Então, nós temos essa resposta também no texto, que o último país convidado aí a participar da BRICS foi a África do Sul, ok? Então, a África do Sul, como fala aí no texto, né? Foi o último país a se unir ao grupo. Vamos à próxima questão. Questão número 4. A posição do BRICS na geopolítica atual, mediante a ação acima exposta, reflete uma postura de quê? De concorrência com os principais centros comerciais estrangeiros ou de desalinhamento com a política dos países desenvolvidos? Seria aí uma postura de concorrência, né? Ou seja, um país financiado que está pensando em financiar outros países. Então, ele quer ser concorrente aí das grandes potências, ele quer se destacar no cenário mundial. Então, a partir do empréstimo, né, de renda a outros países. Então, seria a letra A, ok? E na questão número 5, o que a BRICS tem a ver com a geopolítica? Bem, a BRICS, na verdade, ela é uma ação geopolítica, ela é uma estratégia geopolítica. Por quê? Porque o objetivo dela é justamente esse daí que nós acabamos de marcar, X. É oferecer, né, é ser concorrente com os grandes países, né? Então, é uma estratégia de fortalecimento do seu território e uma melhor visão do seu território a nível mundial, um fortalecimento a nível mundial. Então, por isso que a BRICS tem a ver com a geopolítica, porque é uma ação que visa justamente isso, né? Estabelecer concorrência com os grandes países e também fortalecer o território nacional, né, a nível mundial, ok? Então, essa foi a correção de hoje, espero que tenham entendido. Até a nossa próxima aula online e tchau, tchau!